Estamos de volta em mais uma semana aqui no nosso Papo de Município e o nosso assunto hoje, como sempre, é município, mas hoje é o número de municípios, né? Atualmente no Brasil aí nós temos 5.570 municípios aí na federação e sempre tem projetos novos sendo apresentados aí lá em Brasília para a criação de novos municípios, né? Um assunto que gera muita discussão na população. Tem gente que acha que devem ser criados novos municípios, mas boa parte da população acha que não, e boa parte também dos nossos governantes, enfim, dos nossos legisladores também acham que não. Mas vamos discutir isso aqui. Tem um projeto novo transcorrendo, o último, na realidade, foi aberto agora, o PLP 137 de 2015, do senador Flecha Ribeiro, lá do Pará, que também abriu novamente a discussão, então, né, a possibilidade da criação de novos municípios, né, Eudicípio? E aí, novos municípios do Brasil, é possível, é viável, é preciso? Eu acho que é preciso. Eu sou daqueles que pensam que nós devíamos ter muito mais municípios no Brasil. Eu sei que é muito comum, Carlos, que o pessoal fale que tem município demais. Tem município que não devia nem existir, não devia nem estar no mapa e tal, com gracinhas como essa, mas efetivamente, analisando tecnicamente, tem municípios de menos no Brasil. Deveria ter bem mais municípios no Brasil, né? Nós temos hoje uma situação bem clara de que desde 92 e 96 foram as últimas emancipações. Depois houve uma certa pressão sobre a legislação no sentido de não permitir mais criação de novos municípios em razão do boom que houve nas duas últimas saídas de municípios ali. E de fato, os municípios que foram criados, eles têm hoje uma condição de qualidade de vida muito melhor do que os grandes municípios. Os pequenos municípios hoje, na média geral do Brasil, têm uma qualidade de vida melhor, têm uma evasão escolar melhor, têm uma melhor escolaridade, têm menores índices de mortalidade infantil, né, os melhores índices, tem uma saúde mais acomodada, apesar de ser uma saúde mais básica, né, a saúde mais especializada precisa correr aos grandes centros, mas tem uma saúde mais básica, mais voltada ao atendimento local, né? Mas tem uma qualidade de vida acima da média, acima dos grandes municípios, acima das grandes estruturas. Por exemplo, os melhores municípios em qualidade de vida que eu conheço, em termos de qualidade de vida, aparentemente, são os pequenos municípios. Sem dúvida, sem dúvida. Os pequenos municípios têm. E às vezes a gente faz confusão, o que é ter uma boa qualidade de vida, né? É ter escada rolante, né, na tua cidade, né, porque tem shopping, então tem escada rolante, né? Qualidade de vida não passa por aí, de modo geral, para a vida das pessoas. Tá? Então a qualidade de vida, uma alimentação mais adequada, um tempo para se deslocar para o trabalho, né? As pessoas se deslocam nos grandes centros 2 horas, 3 horas, né? Numa pequena cidade você leva 5 minutos, 10 minutos, você vai caminhando, você se exercita, você trabalha, a qualidade de vida é muito maior, né? O professor consegue se dedicar melhor porque as salas de aula são menores, são mais acomodadas, mais tranquilas, conhece a família, conhece discutir, tem uma participação social mais envolvente. Então os pequenos municípios, ao ponto desse processo todo, eles são melhores. Um segundo passo, mas não menos importante, é as estruturas administrativas, né? Quando você tem pequenos municípios, você consegue participar ativamente da sua sociedade, quer dizer, você tem o poder local ali. Se você está inserido como uma parcela de um município maior, é mais difícil você participar ativamente dentro daquele município na construção política de participação. E também de você ser ouvido no processo político. Né, no processo de defesa, discussão das coisas que são importantes para a tua comunidade, né? Então, quando você consegue descentralizar esses municípios, você leva recurso, leva poder local e aí fica mais fácil para trabalhar ali, para se desenvolver. Então, isso aí. E isso não se comprova apenas num fato do Brasil, de apontamento de dados, que são dados verdadeiros e pontuais, que demonstram que os municípios menores que foram criados, emancipados mais recentemente, são municípios com melhor qualidade de vida. Então, não está no número de município, o município é muito pequenininho, ou aquele município não devia existir e não devia nem estar no mapa. Não é isso que faz o município ser bom ou ser ruim. Certo? Então, essas são situações que devem ficar bem claras. Vou dar como exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, que, Carlos, é tratado como
um grande exemplo. Quando nós queremos falar dos grandes exemplos, esses são os exemplos. Os Estados Unidos tem 6 mil condados. 6 mil condados que são regiões que incorporam vários municípios, quase que um consórcio de municípios no Brasil, né? E desses 6 mil condados já é muito mais do que os 5.570 municípios que você falou aí. Né? Tem mais condados nos Estados Unidos, que são consórcios de municípios, do que municípios. Então, por óbvio, nós temos muito mais. Nós chegamos a ter perto de 150 mil municípios, se contarmos aí as duas figuras de municípios que os Estados Unidos têm. Mas se ficarmos na maior, na metropolizinha, ali nós temos mais de 30 mil. Então, isso para dar um exemplo. Outro exemplo, nós podemos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Ele tem 643 municípios. Né? Ele é o pulmão das receitas, pulmão da economia brasileira, tem 643 municípios. Nesse mesmo espaço, num país como a França, tem 15 mil municípios. Né? Então, não está no número de municípios, está exatamente reduzir isso. Você às vezes olha, eu cito às vezes assim, a gente está olhando essas corridas de bicicleta, Tour de France, né? Então você está olhando na TV, está passando lá, direto pela TV, várias cidadezinhas, o cara pedala um pouquinho já está em outra, pedala um pouquinho já está em outra. Está sempre cheio de castelo, porque tem alguns castelinhos antigos, então pedala está em outra, pedala está em outra. Então são pequenas ali, a comunidade consegue discutir, então onde recurso vem e nós vamos decidir aqui para onde vai. Né? Fica cada vez mais difícil se você está em grandes concentrações de população e você tem o recurso para atender a todos eles, você tem, às vezes, poucas pessoas decidindo pelo contexto de todo mundo. Isso nunca é bom num processo de democracia, num processo de conjunto, onde a participação não é representativa da maioria. Tem representação para todo mundo. Isso. Fica mais difícil, né? Bem mais difícil. Até porque no Brasil nós temos municípios com uma extensa área territorial também, né? Você tem, por exemplo, lá, vamos citar o maior exemplo, que é Altamira, que de uma ponta a outra chega a ter 1.000 quilômetros de extensão, mas então os municípios brasileiros podem ser melhor administrados sendo divididos aí, né? Não só a divisão geográfica deles, né, mas há todo um processo, por exemplo, Altamira, ainda que dividissem as áreas, há que ter também população. Altamira é muita área, mas de proteção, né, da floresta mesmo. Então, mas Altamira não é só o maior do Brasil, é o maior do mundo. É o maior município do mundo, né, em área territorial. E esse é um dos exemplos que a gente vê, mas em cada um dos nossos estados nós vamos ver exemplos como esse também. Vamos ver grandes áreas territoriais, difíceis de se administrar, difíceis de atender, custosas. E a pior de todas é aquela, assim, diferente de Altamira, aquela que tem várias áreas populacionais dentro dela. Então tu tem várias comunidades a atender. Não é só uma área lá de preservação que você mantém, até as forças federais é que fazem essa manutenção. Você tem várias estruturas, vários núcleos de vilas, de comunidades que você tem que atender. Então você tem que realmente viver aquele processo inteiro. Então, às vezes, uma boa parte dessas vezes, eu diria até uma grande parte dessas vezes, é melhor a descentralização, né, administrativa. O grande problema de uma descentralização administrativa em termos de município é que um pequeno ou um grande município pode construir a mesma estrutura administrativa e aí consumir uma parte desses recursos, né, que poderia ser, e o objetivo filosófico disso era atender as nossas comunidades, né, atender as necessidades que elas têm e que a município mãe não conseguia atender. Mas se a gente começa a criar aí estruturas enormes lá no nosso município, então, por exemplo, o menor dos municípios brasileiros, que é Serra da Saudade de Minas Gerais, pode ter a mesma estrutura que tem o governo de São Paulo, o município de São Paulo. Ele pode ter o mesmo número de secretários, ele pode ter o mesmo número de funções, né? Então, efetivamente, essa possibilidade equivocada do sistema das administrações públicas no Brasil faz com que a criação de novos municípios aumente o custo de manutenção das máquinas. Quer dizer, às vezes não adianta aumentar o número de municípios, porque eu estou aumentando o número de cargo, de vereador, de prefeito, secretário, de cabides.
certo? E esse dinheiro vai acabar faltando para a essência da verdadeira descentralização do poder local e da criação de novos municípios, que é atender às necessidades daquele pessoal lá. Não cativa a população também, né? Diante dessa possibilidade, o cara já, não quero mais, chega de vereador, é isso que o pessoal pensa. A população começa a fazer o lado contrário, né? De que, então não cria. Não, isso é só para... Exatamente, mas na verdade... Tem alternativas, né? Para que isso funcione de uma maneira melhor. Claro, não, na verdade, as duas coisas são separadas, né? A criação de novos municípios, a descentralização do poder e dos recursos é positiva. E isso não deve vir acompanhado da situação de formação administrativa desses municípios. Então é preciso que no Congresso se desassocie isso. É complicado porque tem aí um corporativismo grande aí de interesses no sentido de preservar Câmara de Vereadores, com seus salários. Eu não tenho problema com a Câmara de Vereador ou com o número de secretarias. Eu acho que tem que ter limite, certo? Um pequeno município, nós temos aí mais de 1.700 municípios no Brasil, que tem menos de 5.000 habitantes. Por que tem que ter 5, 6, 7 secretários? Para quê? 2 chega. 2 faz, um cuida do lado social, o outro cuida do lado da gestão e acabou. Não tem volume para isso. Vereador se reúne uma vez por mês, uma vez por semana, em comunidade, como é em outros lugares, em outras instâncias, em outros países. Senão ele também... Senão eles... Funciona, eu acabei de citar. Senão eles até nem sobreviveriam também financeiramente, porque uma parcela enorme dos recursos estaria comprometida com a manutenção da máquina, porque isso é só custo da máquina. Aí a máquina fica muito pesada e aí falta recurso para o investimento. Aí esse prefeito é só mais um, esses vereadores e essa estrutura da máquina são só mais uma turma que vai cobrar mais dinheiro e mais distribuição de recursos, mas é que uma bela parcela já está centrada nisso. Quando, e aí para não ficar a culpa só no político, quando a sociedade não acha que é um belo canal para emprego. Vamos criar um município que eu vou conseguir empregar meu filho, a minha filha, a minha esposa, eu vou vender para a prefeitura e tal, né? Que bom que ele possa vender para a prefeitura, isso até não é mal, mas essa possibilidade de se empregar no município, né, parece ser uma coisa assim, então, que tu vai só inchando a máquina e não ajuda muito, né? Então é fundamental compreender isso. O número de municípios poderia ser muito maior no país, deveria, certo? Para descentralizar o poder e atingir a flecha certeira nas necessidades daquelas comunidades locais. Que o recurso fique lá, que eles possam discutir em comunidade, associativamente. Sejam ouvidos e possam ser ouvidos realmente, porque aí estão próximos, eles vão ser parte do debate, né, do que efetivamente em grandes municípios mães. Agora, a estrutura administrativa desses pequenos municípios, que são pequenos municípios, pequenos locais de poder local, não pode ser a mesma estrutura igual para todo mundo como é hoje. Há que ter níveis, há que ter inclusive trabalho não remunerado. Em termos de determinados níveis de município, o vereador não deveria receber remuneração, deveriam se reunir. Tem diretores de grandes empresas aí que não recebem nada, e cuidam de estruturas tão grandes quanto vários municípios do Brasil aí, né? Se nós for olhar qualquer organização aí menor, até condomínios, são maiores às vezes do que alguns municípios na sua totalidade. Então o diretor do condomínio, é que cuida disso, é que às vezes recebe uma remuneração e discute, as pessoas vão lá e participam de uma assembleia e discutem, né? Não precisa essa coisa toda aí para pequenos municípios. Então ele seria o prefeito. E quando ele tem que discutir determinadas coisas, ele reúne os membros do condomínio e os membros do condomínio tomam decisão. Ele é só o gestor, ele é o servidor desse processo todo. Recebe, é verdade, recebe. Mas para que aqueles vereadores para me representar? A comunidade é tão pequena que nós nos reunimos ali no salão da paróquia, da comunidade local, e nós vamos num dia lá e decidimos isso. Em comunidade, vai quem quer, vai quem não quer. E se não é para ser assim, se é para ter o representante, então que ele vá lá, o representante, num dia, se reúna. Não há necessidade disso, não há necessidade dessa manutenção e desse custo, dessa manutenção do Poder Legislativo e do Poder Executivo também. O Poder Executivo também tem muitos gastos desnecessários para a manutenção dessa estrutura toda de administração de cargos, de funções dentro do Poder Executivo, né? E isso aí, de fato,
aliado à criação de novos municípios, faz com que tenha tanto enfrentamento a essa possibilidade. E não deveria ser assim, né? Na verdade, a gente está jogando contra nós mesmos, contra a nossa participação, contra a nossa representatividade e contra também, Carlos, a possibilidade de nós sermos figuras importantes no processo decisório para onde vão as coisas. Bom, então a possibilidade existe, né? Só tem que saber planejar, saber criar estruturas que realmente favoreçam a população dos municípios aí, porque a gente sabe que ser representado também é bom e a gente precisa disso, né, Eudes? Para finalizar, então, hoje temos abraço aí? Temos abraço, vamos mandar abraço hoje, vamos mandar abraço para os colegas lá da Confederação, Thalita, Wesley, a Fabiana, vou mandar abraço também para os meus amigos, colegas lá de Santa Cruz do Sul, da fiscalização lá, um abraço para eles. Vou no autódromo lá, hein? Gosto bastante do autódromo. Tá certo. De moto, bem legal. És bem-vindo. Então tá. Pessoal, muito obrigado então, né, Eudicípio? Obrigado pela nossa conversa. Ficamos aí. Semana que vem estamos de volta aí. Vamos de novo. Então, também participe também do Papo de Município. Você pode participar, fazer sua colaboração aí pelo nosso WhatsApp, 8170-3796, DDD 51, 8170-3796. Pelos nossos e-mails também, entra lá também na página da GTM, pode olhar os papos de municípios, papos de município anteriores, se você não viu. E semana que vem a gente está de volta para conversar mais sobre os municípios. Até a próxima, um abraço.